Por que estou sempre cansada? Sono. Esse é o motivo. O mundo já percebeu que abrir mão do sono para poder produzir mais se tornou um grande erro, um erro colossal que gera danos à nossa saúde física e mental. Então eu vou te dar aqui 5 dicas eficientes e mais uma dica bônus que quase ninguém sabe para fazer com que você pare de viver cansada. Você acorda pela manhã e vai lá. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o seu celular, né? Vai checar tudo, todas as mensagens, mídias, etc. Acontece que a luz LED do seu celular, ela pode ser eficiente para te manter acordado à noite, mas ela não é eficiente para ativar os níveis de cortisol que você precisa para acordar e realmente ficar disposta durante o dia. O cortisol é o hormônio que te prepara para ficar mais alerta, mais focada e até mesmo que te prepara para poder dormir bem à noite. Então eu vou te dar aqui 5 dicas eficientes e mais uma dica bônus que quase ninguém sabe para fazer com que você pare de viver cansada. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar é sair de casa para receber luz solar. Se você não tiver como sair de casa, se tiver uma varanda na sua casa, vá até ela ou ao menos abra a janela e se exponha à claridade, se exponha à luz solar, desde que suas retinas entrem em contato com a claridade. Não é para olhar diretamente para o sol, isso faz mal às retinas, mas é para olhar em direção à claridade. Mesmo que o dia esteja nublado, a quantidade de lux presente é suficiente para dar o reset, ou seja, o start no seu ciclo circadiano. Então saia de casa, dê uma volta ao ar livre, de preferência dentro da primeira hora após acordar. Mas se não puder, sente-se próximo à janela que entra a claridade. Tome o café da manhã perto dela e estude com a luz incidindo sobre você. Não, isso não é um papo sem noção. É baseado no cerne da fisiologia humana, dentro da neurociência e da medicina do sono. Existem centenas, talvez até milhares de artigos que comprovem que o contato com o sol é o estímulo mais poderoso que nós temos para dar o start do mecanismo do cortisol logo pela manhã, mesmo por trás das nuvens. Ou seja, se você tiver contato com a luz do sol logo cedo pela manhã, isso vai ter um impacto positivo não apenas na sua capacidade de pegar no sono à noite, assim como também em ter uma boa noite de sono. É realmente uma ferramenta poderosa para garantir uma boa noite de sono e ainda fornecer maior disposição para ficar acordado durante o dia. Se você acorda de madrugada antes do nascer do sol, então acenda todas as luzes da sua casa, mas acenda mesmo, acenda tudo, a casa toda, o quarto, acenda tudo. E no instante que o sol nascer, no instante que o sol surgir no horizonte, saia de casa, vá fazer uma caminhada, receba a claridade, o lux presente no dia através das suas retinas. Eu não posso sair de casa, então ao menos abra as janelas e receba toda aquela claridade, toda a luz solar incidindo diretamente nas suas retinas. Isso é fundamental. Mas você pode me perguntar, mas se eu tiver luzes fluorescentes superpotentes, elas não são capazes de dar o reset no meu ciclo circadiano? O reloginho que nós temos aqui no nosso cérebro, no núcleo supraquiasmático, que determina direitinho a hora de dormir, de acordar, de ficar acordado, de dormir? Pois é. A não ser determinados tipos de luzes que nós vamos conversar em outro momento, infelizmente, não. As luzes artificiais não são capazes de dar esse start como a luz solar é capaz. Mas, para o nosso azar, o contrário acontece. As luzes da sua casa e do seu celular são, por outro lado, brilhantes o suficiente para interromper o seu sono se você ficar olhando para elas à noite. Isso mesmo. Embora não sejam eficientes para te despertar pela manhã, elas são eficientes para te despertar à noite. Há essa assimetria na nossa retina, na nossa biologia dos olhos e na biologia dos cérebros, em que de manhã, logo ao acordar, você precisa de um monte de luz, um monte de fotos, um monte de lux para despertar.
Mas à noite, só um pouquinho de luz artificial, que é do seu celular, do seu iPad, da TV, da lâmpada, já é o suficiente para desregular todo o seu ciclo circadiano, para não permitir o surgimento do hormônio melatonina e, consequentemente, dificultar você pegar no sono ou retardar o processo de pegar no sono. Nós que vivemos num país tropical temos que fazer uso desse grande presente. Nós temos o relojoeiro, o maior relojoeiro do mundo, o Sol, à nossa disposição. Nós temos dias claros, sol e abundância. Nós temos que aproveitar e ter contato com isso para que a gente possa fazer com que o nosso relógio interno esteja sempre muito bem ajustado. O relógio bem ajustado é o fator principal para que você consiga pegar no sono e se manter bem no sono. Isso já foi provado através da neurociência. Uma vez entendido isso, então, quanto tempo eu preciso de exposição à luz solar para dar esse reset, para dar esse start no nosso ciclo circadiano? Em geral, 5 a 10 minutos. Como assim? Em dias ensolarados, bastam 5 minutos. Em dias nublados, 10 minutos. Em dias chuvosos, a literatura costuma colocar algo entre 20 a 30 minutos para que você consiga receber a quantidade de fótons de luz suficiente para dar esse start, para avisar o corpo: ei, é hora de acordar, estamos acordando, estamos botando todos os mecanismos em ação. Outra coisa, se você não puder sair de casa para receber luz diretamente, se você tiver que pegar essa claridade, esse sol, através da janela da sua casa, do seu apartamento, a grande sacada é não fazer isso através do vidro da janela. Não adianta. Não é que não adiante. A quantidade de tempo, que você teria que ficar ali para receber a quantidade suficiente é enorme, não tem sentido. Então, o sol já estaria alto no céu quando isso acontecesse. E isso não tem sentido. A dica é que você sabe que é um bom horário quando o sol ainda está baixo no horizonte. Quando ele começa a ficar muito alto, é porque você já está perdendo a hora certinha do ajuste do seu relógio. Isso mesmo, entenda, quando o sol está alto, significa que já estamos chegando aqui 11 horas, meio-dia. Então, é importante que o sol esteja baixo, significa que ainda estamos cedo de manhã, para que possa ser feito todo um ajuste do seu ciclo circadiano, assim como do seu cortisol. Talvez você tenha notado que anda se esquecendo mais facilmente das coisas, que sua memória vem piorando, ou que não tem mais a mesma disposição de antes e jogue toda a culpa na idade. Pois é. Muitas pessoas estão literalmente dormindo com o inimigo. O que eu quero dizer com isso? Que se você sofre de ansiedade ou tem dificuldade para dormir, provavelmente já ouviu falar nesses nomes: Valium, Alprazolam, Rivotril. Infelizmente, a medicina tradicional não explica aos pacientes que dormir bem não é dormir à base de comprimidos. Veja bem, esses medicamentos têm a sua importância e sua indicação, é claro, mas deve-se estar atento ao que o uso contínuo e prolongado desses medicamentos faz na arquitetura do sono e, consequentemente, na vida dessas pessoas. Eu, como uma pessoa que sofre há mais de uma década de insônia, posso dizer para vocês, o que esses comprimidos fazem não é sono, não é dormir. Eles apenas sedam a pessoa, é apenas sedação o que você está passando. Da mesma forma que a pessoa que bebe bebida alcoólica, ela pensa que tem um sono profundo. Não tem sono profundo. O que você tem é sedação, e sedação não é sono. No processo de sedação, não se alcança o sono não REM profundo, o responsável pela sua memória e aprendizado. É ele quem limpa seu cérebro da beta-amiloide e da proteína tau, as responsáveis por destruir o córtex pré-frontal e causar demência, entre elas o Alzheimer. Converse com seu médico. Atualmente existem antidepressivos e ansiolíticos que causam menos danos à arquitetura do sono. Agora, dica bônus para quem ficou até esse momento. Existem suplementos super modernos, capazes não apenas de estimular você a pegar no sono, mas que são capazes de fazer com que, caso você acorde durante o sono, te permitam retomar o sono. O que acontece? Porque existem vários graus de insônia. Para pegar no sono, para manter no sono, para pegar e manter no sono. E esses suplementos são capazes de fazer as duas coisas. E o primeiro deles se chama myo-inositol. O myo-inositol é também conhecido como vitamina B8, pode ajudar a diminuir o tempo que leva a retomar o sono, se você acorda no meio da noite.
Algumas pesquisas mostraram que ele teria a capacidade de reduzir a dessensibilização da serotonina, o que poderia explicar seus benefícios tanto para o humor quanto para o sono. O minoxidil tem sido associado à promoção de um sono mais profundo e reparador. Sua ação no sistema nervoso pode auxiliar no relaxamento e na melhoria da qualidade do sono. Estudos sugerem também que o minoxidil pode melhorar a função cognitiva global, incluindo a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e o processo de atenção e processamento de informações. Existe também a L-tianina, que é um aminoácido encontrado nas folhas do chá verde. A tianina, além de promover o relaxamento e modulação de neurotransmissores, influencia o GABA. A tianina afeta também níveis de outros neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que desempenham papéis cruciais na regulação do humor, emoções e sono. Ela faz redução do estresse e ansiedade, faz melhoria da função cognitiva e também tem propriedades neuroprotetoras. Agora, tem uma dica que deve ser dada. A tianina já foi provada que para pessoas que costumam ter sonhos muito vívidos, a tianina, que ocorre na fase REM, ela tem a tendência a acentuar isso, a estimular muito, e as pessoas passam a ter sonhos ainda mais vívidos, e isso faz com que as pessoas acordem no meio da noite ansiosas. Então, para pessoas que têm sonhos assim, deve-se evitá-la. Agora, para aqueles que têm dificuldade para pegar no sono, uma grande dica é o magnésio bisglicinato. O magnésio desempenha um papel crucial na regulação do sono, sendo que na forma bisglicinato, devido à sua ligação com a glicina, potencializa esse efeito. Alguns estudos afirmam que o magnésio é essencial para a função cerebral, contribuindo para a melhoria da memória e do aprendizado, ao regular o fluxo sanguíneo cerebral. Isso mesmo, ele aumenta a oxigenação cerebral e, ao fazer isso, você melhora todo o processo de aprendizado e retenção desse aprendizado. Existem outros suplementos, como alpigin, derivados da camomila, nós temos maracujina, mas eu tenho certeza que até esse momento você está sentindo falta do mais famosinho de todos, a melatonina. A melatonina, na verdade, é o mensageiro noturno do núcleo supraquiasmático, famoso hormônio vampiro. Por que hormônio vampiro? Porque ela só sai à noite. E a melatonina, o que ela faz? A melatonina, na verdade, as pessoas tendem a achar, foram induzidas a acreditar que ela gera sono. Ela não é capaz de gerar sono. Ela apenas funciona no processo de regulação do sono. Ela avisa ao corpo, ei, está na hora de dormir. O que é legal, mas ela tem funções muito interessantes. Apesar de não gerar sono, ela faz a regulação do sono, principalmente em casos de jet lag, onde a pessoa viaja para o leste. Por quê? Porque a gente sabe que, ao viajar para o leste, a gente mora aqui no Brasil, aí viaja para o leste, vamos supor, lá já é 10 horas da noite, mas aqui no Brasil é 5 horas da tarde, está mandando você dormir. Eu não vou conseguir dormir às 5 horas da tarde. Então a melatonina ajusta esse jet lag, avisando para o corpo, ei, é hora de dormir. Aí você vai, abaixa as luzes, deixa tudo escurinho e tal, para começar a dormir, para tentar reduzir esse jet lag. E ela possui também um importante efeito placebo sobre o sono. Isso é incrível, a gente sabe que na medicina o efeito placebo é algo mais do que comprovado. E por fim, na minha prática clínica de consultório, a melatonina tem se mostrado muito interessante no processo de formação óssea de pacientes que têm problemas gengivais, problemas periodontais e no osso ao redor dos dentes. É importante deixar claro que você deve consultar o seu médico, o seu profissional de saúde. Cada pessoa tem uma condição específica, particular, baseada não só nas condições físicas da pessoa, também nos medicamentos que você faça uso. Tudo isso é para nos dizer que sim, existe luz no fim do túnel. Porque você, com todas essas informações super atualizadas, você tem todas as condições, não apenas de dormir bem, de ter um sono reparador, como de acordar descansada, cheia de disposição e, consequentemente, com mais produtividade e com mais criatividade.